Gente, voltei. Desde o período, desde quando choveu, que a luz está bem estável, que é a energia elétrica, e aí de vez em quando acaba. Eu fiquei com a internet no telefone, mas como ficou tudo sem energia elétrica aqui, eu não tinha luz aqui. Mas eu vou retomar, tá? E aí o pessoal vai voltando aí, desculpa, peço desculpa por isso, tá? Mas vamos lá então, olha só. É, o que eu estava falando é da pouca, os desafios que eu percebo que se apresentam aqui, né? Aqui no nosso país. Então, a descontinuidade das políticas e a pouca vontade por parte dos profissionais da educação em provocar um processo de mudança, tá? Então, eu vou até trazer um exemplo que é da minha jornada, da minha jornada de trabalho, né, de trabalhadora da educação, que é o seguinte. É, uma quantidade enorme de professores que se apresentam apenas enquanto técnicos, né? E o que, que eu digo disso? Gente, lembrando, só fazendo um adendo antes de dizer isso, que eu não sou contra que uma pessoa que faça um curso específico de uma área vá lecionar, né, no ambiente escolar sem ter uma licenciatura, sem ter passado por um processo de estágio, didático, enfim. Não é disso que eu estou falando. O que eu estou dizendo aqui, e aí vou dar o exemplo agora, é de profissionais que encaram a educação apenas como bico, para fazer um dinheirinho, né? É aquela coisa de vou fazer um bico para aumentar a minha renda. Então eu pego ali 4 horas de aula diária, né? Então, sei lá, às vezes 16 semanais, 20 semanais, para aumentar a minha renda. E com isso, quem em muitos casos, não estou dizendo que em todos, mas em alguns casos ficam prejudicados, são quem? Os alunos. Porque aí nós temos falas do tipo, esse negócio de menino com TDAH é coisa de menino preguiçoso. Eu já ouvi isso, gente. Eu estou trazendo esses exemplos, não é do meu mundo imaginário, não. Eu já ouvi isso, tá? Fui supervisora de uma escola um período e eu ouvia de professores e eu percebia que a maioria dos professores que traziam essa fala estavam alocados em desses dois grupos. O primeiro grupo, aquele professor que não tem uma trajetória acadêmica voltada para a licenciatura, ou seja, que não pensou na sua trajetória acadêmica em buscar uma formação em licenciaturas, tá? Portanto, não teve ali um interesse maior em estudar processos de educação, como que a gente aprende, enfim. E o outro grupo são professores muito antigos, né? Professores mais antigos que tiveram uma formação muito pautada no é, copiar e aprender, decorar, e aí, portanto, significava que aprendeu. E aí a gente vê essas falas. Estou usando aqui o TDAH porque é meio que uma febre nacional, tá? E aí, com todo respeito, viu, gente? Depois a gente pode fazer live sobre isso, mas é porque o número de pessoas com diagnósticos, e aí eu também tenho uma questão em relação a esses diagnósticos, né? Dos diagnósticos ali, talvez meio equivocados, mas isso é tema para outra live. Mas a quantidade de diagnósticos por questões como TDAH tem aumentado muito, e isso é uma fala recorrente em muitas escolas. Então, eu penso que aqui no Brasil, trazendo uma contextualização, a gente passa muito por esses problemas. Temos outros? Temos outros, sem dúvida, tá? Estou trazendo aqui só esses dois problemas que eu percebo aqui. Bom, mas para além disso, o Perrenot traz alguns desafios que ele chama de desafios da pedagogia diferenciada, tá? E são 4 que ele apresenta, tem vários, ele diz no final que tem outros, claro, mas ele apresenta 4 e eu quero falar um pouco desses 4. Então, o primeiro desafio que ele coloca está em torno da aprendizagem e do ensino, né, do processo da didática em uma pedagogia diferenciada. Então, ele diz o seguinte, que alguns trechos eu vou ler, tá? As pedagogias diferenciadas devem enfrentar o problema de base. Como as crianças, e traz umas perguntas para refletir que são ótimas, olha só. Como as crianças ou os adolescentes aprendem? Isso é um problema de base, realmente, que aqueles professores que eu falo lá, que não vivenciaram uma trajetória dentro das licenciaturas, a maioria desses professores tem, porque eles não param para pensar nisso, tá? Como criar uma relação menos utilitarista, né, com o saber e instaurar um contrato didático e instituições internas que deem ao trabalho escolar um verdadeiro sentido, né? É fato que a gente precisa de sentido para fazer a coisa funcionar na nossa vida. E isso vale para crianças de 1 ano que vão para a creche, tá? Estou usando aqui 1 ano, mas até menos que isso, até
sei lá, pessoas mais idosas de 70, 90 anos. Enquanto a gente tiver vida, precisamos de um sentido para viver. E não é diferente no processo de educação. Uma outra pergunta que ele coloca é o seguinte: como inscrever o trabalho escolar em um contrato social e em uma relação entre professores e alunos que faça da escola um local de vida, né? Um local que seja mais protegido de questões como conflitos, crises, desigualdades, desordens que a gente vivencia na sociedade. Né? Ele diz aqui, usa até que oásis, né? Que seja um oásis protegido desses problemas. Então, assim, eu sei que há algum tempo, quando ele traz essas perguntas, a gente sabe que nos últimos 20 anos nós tivemos, sim, um aumento de experiências, né, onde o centro da atenção educativa foi projetado cada vez mais no aluno, tá? Eu sei disso. Mas essas representações de ensino, de aprendizagem de um modo geral, elas permanecem ainda bastante tradicionais. Haja visto que, por exemplo, a confusão que as pessoas fazem em relação à pedagogia de projetos, né? Então, quantos professores que eu converso e dizem assim, não, eu gosto de trabalhar pedagogia de projetos. Mas aí a gente começa a conversar sobre pedagogia de projetos e a gente começa a perceber que a pessoa trabalha com projetos muito fechados, que não interagem necessariamente entre si, que não constroem um processo de ensino-aprendizagem que caminhe dentro da realidade do aluno, tá? Então, são projetos pontuais. Eu vou fazer projeto do folclore, e aí chama pedagogia de projetos. Eu vou fazer projeto do Dia dos Pais, né? E aí chama pedagogia de projetos. Então, a gente precisa rever alguns conceitos, e acho que entra muito aqui nessa questão que ele falou. Um outro problema que ele apresenta é o seguinte, é em torno da própria diferenciação. Então, hoje, nós já sabemos que diferenciação, e aí ele traz isso no livro, inclusive, ele diz que o seguinte, diferenciação não é planejar o ensino em função da categorização de objetivos, né? Também não é um modelo de remediação e apoio pedagógico, ou seja, o menino não passou, vamos deixar ele seguir, sem a ideia da repetência, porque ele vai dar conta. Então, não é isso, pedagogia diferenciada. Também não é acompanhamento individual com aulas particulares, por exemplo, tá? Ele diz no livro que ainda falta entender que para diferenciar não é necessário saber tudo sobre o aluno para então propor uma situação de aprendizagem, tá? Hoje eu percebo que alguns profissionais, muitos profissionais já, graças a Deus, e muitas instituições também, ainda em menor número, tá? Mas já podemos dizer que muitos, já caminham já fazem um caminho de entendimento acerca dessa última questão, que achar que a gente precisa primeiro conhecer o aluno, para depois, então, oferecer para ele uma situação de aprendizagem. E aí entendendo que isso é uma pedagogia diferenciada, tá? A gente vai falar disso quando a gente falar de individualização do percurso e individualização do currículo, tá? Mas tem uma questão que ele coloca aqui que é muito interessante, que é uma fala acerca dessa questão, né, de achar que a gente precisa primeiro conhecer o aluno para depois colocá-lo numa situação de aprendizagem. Diz o seguinte, uma diferenciação que fosse concebida à maneira de um grande computador, né, com uma ferramenta de pesquisa tipo Google, no qual se colocariam de algum modo todas as informações prévias sobre os alunos e que nos permitisse obter, em função dos objetivos definidos de antemão, tudo o que devemos fazer com que esses alunos façam, o tempo que devemos passar, o tipo de exercícios que devem fazer, os métodos a serem utilizados, entre outros. Essa diferenciação está mais próxima da utopia educativa, que é o admirável mundo novo de Huxley, né? Do que da ideia que se pode ter de uma educação emancipadora, de uma educação que leve em conta o sujeito e que permita, então, a esse sujeito existir e crescer, que é o cerne da ideia de pedagogia diferenciada que ele coloca. Então, é uma questão a ser refletida, né? Como é que eu penso essa proposta de pedagogia diferenciada a partir dessa questão, desses 4 aspectos que ele colocou aqui, tá? E uma terceira, deixa eu ver se já é a terceira que eu perdi aqui. Isso, um terceiro desafio que ele traz aqui pra gente é o seguinte, em torno da avaliação e da regulação.
E aqui é bem rápido, gente. Eu vou ler a primeira frase porque acho que já fala muito sobre isso. Ele diz o seguinte, ele começa esse subtítulo dizendo o seguinte: qualquer diferenciação do ensino requer uma avaliação formativa, ou seja, uma avaliação que supostamente ajude o aluno a aprender. O que nós temos hoje? E aqui eu trouxe rapidamente o que nós temos hoje e ainda hoje no mundo atual, não é hoje em 2000, quando ele escreveu esse livro, não. Nós temos, assim, de um modo geral, prova de conhecimentos, onde os alunos são colocados em constante competição. Então, quem tira a nota mais alta, né? Nós temos um treino para vestibular, né? Onde o tempo todo, eu conheço escolas que têm vestibulinho, que são provas para crianças entrarem na educação infantil, né? Para você poder hierarquizar aquelas crianças e agrupá-las por nível de conhecimento. Eu não tenho palavras para dizer sobre isso, gente. Assim, é cruel e sei lá, no mínimo horroroso, tá? Para não ir se alongando aqui nas palavras feias. Nós temos ainda uma busca por perfeição, né? A ideia da sonhada nota 10, né? Nós buscamos essa nota 10 o tempo todo. Quando eu falo nós professores, eu falo nós alunos, porque acabam... até vou falar numa ordem melhor. Eu falo nós professores, profissionais da educação, eu falo nós pais e, por fim, eu falo nós alunos, que acabamos sentindo essa pressão e começamos uma caminhada sempre em busca dessa perfeição da nota 10, tá? Nós temos ainda uma falta de compromisso, e aqui é mais uma vez o dedo na ferida, nós temos ainda uma falta de compromisso do professor com a necessidade de ajuste da didática. Por exemplo, conheço professores que ainda lecionam, que trabalham da seguinte forma, com a seguinte fala. Na minha turma, 50% dos meus alunos no final do ano são reprovados. E fala isso com muito orgulho, né? E eu fico me perguntando, gente, que orgulho é esse que essa pessoa traveste aqui? Quando eu, particularmente, penso o seguinte, se 50% dos meus alunos reprovam, né, não alcançam média, eu preciso rever a minha didática. Eu preciso rever o meu olhar para a minha turma, para esse aluno. Eu não estou olhando, eu não estou considerando a ideia da individualização do percurso, né? Daqui a pouco a gente vai falar disso, vocês vão ver que vai ficar mais claro. E por fim, um quarto desafio que ele traz é em torno da relação e da distância cultural, né? Aqui também ele traz um trecho que é interessante ler, diz o seguinte: para que uma atividade seja geradora de aprendizagem, é necessário que a situação desafie o sujeito. Que ele tenha necessidade de aceitar esse desafio e que isso esteja dentro de seus meios, ao preço de uma aprendizagem nova, mais acessível. Então, assim, a vontade de aceitar o desafio é uma questão de sentido. E sentido, gente, é algo muito particular, né? Eu vejo sentido em fazer lives. Talvez tem pessoas que trabalham na mesma área que eu que não vê sentido em fazer lives, né? Eu vejo sentido em ler determinado livro. Para outras pessoas, outras pessoas não veem sentido em ler determinados livros. Então é importante a gente perceber isso, se atentar a isso, que o sentido é uma coisa particular, é sutil, é fugaz, da mesma forma que hoje faz sentido para mim alguma coisa, talvez amanhã já não faça. Então é importante que nós, professores, pais também, educadores, né? Todos os pais devem se sentir como educadores, porque a gente precisa abraçar essa causa mesmo, e também porque o primeiro processo educativo acontece no ambiente da casa, né, com a família. Então, todos nós devemos, sim, abraçar isso e partir desse pensamento. E aqui ele ainda completa, né, que os dispositivos didáticos melhor elaborados, eles vão fazer o quê? Apenas vão chocar-se com uma parede se o aluno sentir-se mal reconhecido, mal amado, maltratado. Então, assim, não adianta uma aula maravilhosamente planejada se o meu aluno não se sentir reconhecido, se não fizer sentido para o meu aluno. Eu ter trabalho jogado fora. Eu nem precisaria ter planejado aquela aula se eu não conseguir dar sentido, provocar processos reais de construção de sentido naquela aula para o meu aluno, tá? E aí, gente, é inútil, então, pensar a diferenciação a partir de um ponto de vista somente cognitivo, tá? Não dá para se pensar numa diferenciação pedagógica só partindo do lado cognitivo, porque acabamos de ver aqui
que precisa de sentido. E encontrar sentido nas coisas não é necessariamente uma ação cognitiva, tá? Parte por outros caminhos aí, tá? Então, assim, entrar realmente, a ideia que é entrar em contato com o mundo do aluno, né? É realmente entender e fazer, tocar esse aluno. Agora, como que a gente faz isso, gente? Tentando, tá? Ele até diz, né? Até coloquei uma pergunta em como ultrapassar esses obstáculos. Bom, ele traz aqui três propostas, já tá acabando, gente. 3 dicas, né? Primeiro, um imenso esforço de formação e de informação. Então, não dá para a gente ter feito o nosso curso de licenciatura, quaisquer que seja pedagogia ou qualquer outra, há 40 anos atrás e nunca mais ter voltado para estudar. E eu não estou dizendo de um estudo acadêmico, não. Eu estou dizendo desse tipo de estudo que nós estamos fazendo, desse tipo de reflexão, dessa abertura para essa inovação, tá? É importante também ter uma visão sistêmica, né? Esquecendo tudo, né? Ele até coloca aqui, ó, deixando de privilegiar uma entrada, esquecendo todas as outras durante 5 ou 10 anos. Então, assim, privilegia um caminho e esquece de todos os outros durante 10 anos da nossa vida profissional, da nossa vida, dessa construção, desse caminho pedagógico que se faz com esse aluno. Um terceiro item, né, que ele coloca que talvez seja ali um caminho para ultrapassar esses obstáculos, é um trabalho de conceitualização incessante para atualizar a situação e a posição dos problemas. Então, mais uma vez, é nunca deixar de estudar, tá? Quando a gente para de estudar, gente, a gente para no tempo, estagna e a gente não acompanha o nosso aluno em nenhuma possibilidade. Por fim, ele termina então o capítulo 2, trazendo aqui uma conceitualização, uma reflexão acerca da individualização do currículo e otimização das situações de aprendizagem, onde ele diz que individualização do percurso é diferente de ação pedagógica voltada para o indivíduo. E muitas vezes as pessoas pensam, a gente chega a pensar que individualização é pensar em ação pedagógica para um aluno, para um indivíduo. E não é isso. Ele diz que o percurso pode ser você e seu irmão gêmeo estudando na mesma sala, criado pelos mesmos pais, tendo as mesmas possibilidades e oportunidades. O seu percurso vai ser diferente do seu irmão gêmeo, que passou por tudo igual a você, por todos os caminhos iguais aos seus. Tá? Porque o percurso tem a ver com a forma como a gente enxerga o mundo e isso tem a ver com a forma como a gente processa tudo que a gente vê, né? É o que eu disse no início, a reflexão que eu faço para além do livro, né? Eu leio e trago a minha reflexão, é a minha forma de interpretar esse assunto, é a minha forma de ver esse assunto a partir de tudo que eu já vivenciei na minha vida. Né? Talvez outra pessoa que ler esse livro, ou qualquer um de vocês que já tenha lido ou que vá ler, vai fazer uma interpretação de outra forma, tá? E tudo bem, não tem problema. Isso é percurso. A nossa proposta, então, é possibilitar que a trajetória educacional oferecida por cada um de nós, sejamos nós pais ou professores, pare de favorecer, então, os favorecidos e desfavorecer os desfavorecidos, né? Então, é pensar ele até usa aqui uma fala que é muito interessante, ó. A luta contra o fracasso escolar não consiste absolutamente em inventar uma individualização dos percursos que existe no seu estado selvagem, né? Que parte da pessoa a partir do que ela, da forma como ela vê o mundo, mas em dominá-la para deixar de favorecer os favorecidos e desfavorecer os desfavorecidos, uma vez que quando a gente bate o pé nessa questão de se manter fiel, né, à minha aula que eu planejei há 50 anos atrás, eu estou fazendo nada mais que favorecendo quem já é favorecido e desfavorecendo quem já é desfavorecido, como a gente falou lá na live do capítulo 1, tá bom? Gente, termino por aqui então o capítulo 2. Na sexta-feira a gente tem o capítulo 3. Pelo que eu vi aqui, não teve perguntas, enfim. Eu peço desculpas, né, por aquela interrupção lá no meio, mas a gente conseguiu seguir aqui o pensamento bem, com muita tranquilidade. Acho que foi tranquilo para todo mundo. Se alguém que está aí online tiver alguma dúvida, algum comentário, posta aí pra gente. Eu quero aproveitar esses minutos finais para dizer o seguinte, convidar vocês a participar de um sorteio que eu estou fazendo para uma vaga na mentoria Ciência Pedagógica, que é uma mentoria que eu ofereço especialmente para profissionais da educação,
Pais podem fazer? Podem fazer, mas nós temos um momento, uma reflexão, um período de reflexão que ele parte de questões bem pedagógicas, tá? Então, de repente, não sei se isso agradaria a todos os pais, mas fica aí o convite também para os pais que têm interesse nessa questão pedagógica, da educação, enfim, a participarem também. Então, eu estou abrindo a segunda turma do ano, eu faço 2 turmas no ano, estou finalizando a primeira. Até algumas pessoas que participaram aqui da live fizeram parte dessa primeira turma do ano, né? A Rosimeire, ela fez parte, entre outras pessoas. E aí quero convidar vocês a conhecer esse trabalho da mentoria e participar de um sorteio que eu vou fazer no final dessas 9 lives. Então, é um sorteio, deixa eu ver se eu abro aqui para poder mostrar para vocês. Meu computador agora não quer abrir. É um sorteio que eu vou fazer de uma vaga gratuita nessa mentoria. O sorteio vai acontecer no dia 24 de agosto, ao final da live. Para participar do sorteio, você vai preencher um questionáriozinho, um formuláriozinho. Eu tenho o link. Eu estou tentando abrir aqui para ver se eu consigo colocar o link, mas eu não estou conseguindo abrir o meu computador. Então, deixa eu ver se eu consigo aqui. Ele não está abrindo. Depois do pico de energia que deu, não abriu. Eu vou fazer o seguinte. Quem quiser participar, vai lá no link da minha bio. Tem um link lá na bio desse Instagram aqui. Eu vou colocar esse questionário, o link desse questionáriozinho, desse formulário de inscrição, no link da bio aqui da Essência Pedagógica, tá bom? E aí é só clicar lá, preencher os seus dados e você automaticamente já vai estar concorrendo a esse sorteio, tá bom? E aí o sorteio vai acontecer no dia 24 de agosto, no final da live, que é a última live, a live de número 9 sobre esse tema. Tá joia? Bom, então é isso. Eu quero agradecer profundamente quem passou por aqui, quem veio assistir um pouquinho comigo. Eu espero estar contribuindo aí para o crescimento profissional, pedagógico de cada um de vocês. E quem tiver contribuições, dúvidas, enfim, a respeito da live, a live fica no ar por mais 24 horas, né, até amanhã à noite. Então, manda aí seu comentário, manda aí sua dúvida, se tiver, sua contribuição, que eu tenho certeza que vai ajudar não só a mim, como as outras pessoas que passarem por aqui, tá bom? Então, um beijo enorme, até sexta-feira. Convida mais gente para vir para cá, tá? Sexta-feira às 20h30 a gente está aqui de novo online, ao vivo, fazendo então o capítulo 3, tá bom? Até mais então, fiquem com Deus, um beijo enorme.